Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre o iluminismo e o liberalismo político. Faremos essa abordagem em forma de tópicos, passando pelos principais pensadores do século das luzes. O contexto pré-iluminista. No século 17 e 18, período áureo do Estado absolutista, o desenvolvimento e o crescimento da sociedade vão esbarrar nos entraves remanescentes do mundo feudal. As teorias políticas de Maquiavel e Bossuet, que justificavam o Estado absolutista, se mostravam cada vez mais avessas ao sistema capitalista em ascensão. Vários intelectuais vão passar a criticá-lo, anunciando o surgimento de um novo mundo, um mundo contemporâneo, que virá com um novo mundo, com novos valores, com novas instituições, condizentes com o progresso econômico, científico e cultural em andamento. Os fatos da eclosão do mundo contemporâneo. Na segunda metade do século XVIII, esses valores vão estruturar os fundamentos teóricos que levarão à eclosão de três grandes fatos históricos: a Revolução Industrial, a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. São os acontecimentos que marcarão o início do mundo contemporâneo. Os precursores do iluminismo, Descartes e Newton. O movimento que arquitetou as ideias que derrubaram o antigo regime é denominado de iluminismo e teve seus precursores, que foram eles que lançaram as bases do racionalismo e do mecanismo. René Descartes, 1596 a 1650, ele vai defender a universalidade da razão e a razão como o único caminho para o conhecimento. Isaac Newton vai defender que o universo é governado por leis físicas não submetidas à interferência divina e, como prova, vai trazer o princípio da gravidade universal. Os pensadores do século das luzes, o iluminismo. John Locke. John Locke vai transferir o racionalismo para a política e para a análise social. E a partir da crítica e da razão, vai formular a concepção da bondade natural humana, na capacidade humana de construir a própria felicidade. Essa ideia é contrária às bases teóricas do Estado absolutista, porque volta agora à crença na capacidade racional humana. É importante lembrar que John Locke vai ser contemporâneo da Revolução Gloriosa, na Inglaterra. Sua principal obra será o segundo tratado do governo civil, E Locke vai defender, os homens possuem como direitos naturais o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E para preservar esses direitos, segundo Locke, os homens deixam o estado de natureza para estabelecerem entre si um contrato, criando um governo e uma sociedade civil. Portanto, os governos teriam de respeitar os direitos naturais e, caso não o fizessem, a população teria o direito de rebelião contra o governo tirânico. Assim, ele demole os sustentáculos do Estado absolutista, que estavam acima da sociedade civil, defendidos por Maquiavel, Bossuet e Hobbes. Uma vez que Maquiavel defendia que a razão do Estado se sobrepõe a tudo, e o soberano tudo pode fazer quando busca o bem-estar do país. E aquela frase conhecidíssima de Maquiavel reforça isso, quando ele diz: o príncipe deve ser amado e temido, e se não puder ser os dois, que seja temido. Reforçado por Hobbes, na sua obra Leviatã, em que ele diz que o estado absoluto é a superação do estado de natureza. E no estado de natureza os homens não se submetiam às leis, viviam em constante guerra, tinham uma vida grosseira e solitária, e por isso resolveram constituir sobre si um estado absolutista. E nessa mesma linha de pensamento também tinha Bossuet reforçando as bases teóricas do absolutismo, dizendo que o rei agia como ministro de Deus, e, portanto, sua autoridade era sagrada, e assim ele cria o direito divino do rei, que vai influenciar várias dinastias, como a dos Bourbons. Portanto, Locke constrói um pensamento que vai na contramão de Voltaire, Bossuet e Hobbes. Para Locke, ao governante não cabia o direito de escravizar, de destruir, de empobrecer qualquer súdito. E as obrigações da lei natural não cessam de maneira alguma em nenhuma sociedade. Pelo contrário, tornam-se mais fortes em alguns casos. E na sua obra O Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele afirma que o homem é uma tábua rasa e que todo conhecimento se faz com a própria capacidade intelectual humana. Locke também vai negar o direito dos governantes ao autoritarismo, nega a aplicação do direito divino, Portanto, Locke vai definir as bases da democracia liberal individual, que vai servir de referência
para a elaboração da Constituição dos Estados Unidos de 1787. O Barão de Montesquieu, 1689 a 1755, é o título nobiliárquico de Carlos II. Em sua obra O Espírito das Leis, ele vai sistematizar a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em sua obra As Cartas Persas, Montesquieu satiriza as estruturas europeias e ironiza os costumes. Para ele, não cabia ao Estado a realização de planos divinos. E ele defendia a divisão dos três poderes, alegando que tudo estaria perdido se o mesmo homem ou corporação exercesse os três poderes, o de fazer as leis, o de executar as leis e o de julgar os crimes. Voltaire, 1694 a 1778, defendeu a monarquia esclarecida, um governo baseado nas ideias dos filósofos, foi um ferrenho crítico da igreja, mas era deísta, acreditava na presença de Deus no homem e na natureza. Em suas obras Cartas Inglesas, ele critica a Igreja Católica e os resquícios do feudalismo, como a servidão. E a frase mais famosa de Voltaire é: não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. Jean-Jacques Rousseau, 1712 a 1778, criticava a ordem absolutista, segundo ele, renunciar à liberdade é renunciar a ser homem, Era uma exceção entre os iluministas, já que criticava tanto a burguesia quanto a propriedade privada. Suas principais obras são O Contrato Social e O Espírito das Leis, E para ele, o homem em estado de natureza é igual em qualquer região do mundo, e foi a sua vontade que originou a sociedade e as leis que expressam a sua livre vontade. E para ele, essa vontade do povo deve ser expressa sempre mediante o voto. A única forma, segundo Voltaire, de garantir os direitos civis é organizar uma sociedade civil, e ceder a esta todos os direitos. O que a maioria decide é sempre justo politicamente e torna-se obrigatório a cada cidadão. Voltaire, ao contrário dos demais iluministas, acreditava mais no sentimento do que na razão, como fonte de conhecimento e de felicidade humana. Acreditava também no aperfeiçoamento humano mediante a educação, e ele vai dissertar sobre o bom selvagem, a bondade natural do homem, E sua teoria teve grande sucesso entre o povo e a pequena burguesia, pois era bem mais democrática, E na Revolução Francesa servirá de bandeira para os movimentos populares. Os economistas do iluminismo. Nós vamos ter os fisiocratas, que vão defender o fim do mercantilismo da tutela do Estado. Para eles, a economia deveria funcionar por si mesma, com suas próprias leis, e a terra é a fonte de toda a riqueza. A indústria e o comércio apenas transformam e fazem circular a riqueza natural. Os principais autores economistas desse período serão Quesnay, Turgot e Gournay. Defendiam a abolição das aduanas internas, das regulamentações e das corporações, e resumiu tudo isso no lema: deixai fazer, deixai passar, que o mundo anda por si mesmo. Adam Smith, 1723 a 1790. Smith vai sistematizar a análise econômica através da elaboração de leis, e vai transformar a economia numa ciência. E Smith, assim como os fisiocratas, condenava o mercantilismo como um entrave à nova ordem econômica. E Smith alegava que, com a concorrência, a divisão do trabalho e o livre comércio, se alcançaria a harmonia e a justiça social. E considerava o trabalho, e não a terra, como fonte de riqueza. Suas propostas ficaram conhecidas como liberalismo econômico. E sua obra, A Riqueza das Nações, constitui, portanto, um baluarte da cartilha capitalista liberal. A Enciclopédia, de Jean D'Alembert e Denis Diderot. A enciclopédia constitui um resumo do pensamento iluminista, e as ideias que nortearam sua elaboração foram a valorização da razão, o racionalismo como substituição da fé, a valorização da atividade científica para se alcançar um mundo melhor, a crítica à igreja e ao clero pelo comprometimento com o Estado absolutista, o predomínio do deísmo, e o governo como fruto de um contrato entre governantes e governados. A enciclopédia é constituída de 35 volumes e de 130 colaboradores. O despotismo esclarecido. A partir do século XVIII, alguns soberanos absolutistas e seus ministros, baseados em princípios iluministas, particularmente os de Voltaire, vão empreender reformas visando a modernização nacional.
Essa política ficou conhecida como despotismo esclarecido e tinha como objetivo racionalizar a administração, a taxação de impostos e incentivar a educação nesses estados nacionais absolutistas. Evidenciou-se, portanto, uma contradição nesses estados absolutistas quando se aproximam do iluminismo. E aí nós vamos ter como exemplo de governos déspotas esclarecidos, né? José II da Áustria, Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, Marquês de Pombal, ministro de Dom José I de Portugal, e o Conde de Aranda, né, ministro de Carlos III da Espanha. A música da Renascença, ou Romantismo. As mudanças no plano ideológico e econômico, né, ocorridas com a instauração do Estado absolutista e com a gradativa ascensão da classe burguesa, foram acompanhadas no plano cultural e musical. No século XVII, surgiu a música barroca, né, que substituiu os coros polifônicos pelo canto individual acompanhado de instrumentos. Retornaram as tragédias gregas que passaram a ser cantadas, dando origem na Itália à ópera. Com o barroco rococó, né, culto ao exagero do refinamento, né, que representava o absolutismo, vai surgir o catastre, né, e as orquestras de câmara. Aparecerão também os virtuosíssimos músicos instrumentistas, né, como os violonistas Corelli, Vivaldi, Scarlatti. E a música barroca teve seus principais expoentes, né, como Handel e Sebastian Bach. Ambas encerraram uma época, né, um barroco rígido, forjando uma nova época musical, o classicismo, onde se destacam Handel e Mozart, os dois grandes músicos do século das luzes, né? Depois veio o romantismo com Beethoven, o alemão, de 1770. Bem, esse foi um resumo rápido sobre o iluminismo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe um comentário, um like e até a próxima.